Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto, e o tema do estudo de hoje é o Espírito Santo na vida do crente. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Efésios, capítulo 4, no versículo 30. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo deu ao mesmo tempo uma advertência atemorizante e uma promessa comovente. Nossos pecados contra os outros não são delitos de pouca consequência. O que entristece o Espírito Santo é o uso indevido do divino dom da fala para magoar as pessoas, conforme Efésios, capítulo 4, do verso 25 a 27 e os versos 29, 31 e 32. Paulo menciona Isaías 63, verso 10, o que enfatiza esse gravíssimo aviso. Isaías escreveu: Mas eles, os israelitas, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Com uma promessa reconfortante, Paulo afirmou que o Espírito Santo sela os crentes desde o dia em que aceitam Cristo até o dia da redenção, o que está também em Efésios, capítulo 1, verso 13 e verso 14, e o próprio texto que lemos no início, capítulo 4, verso 30. A relação do Espírito com o crente não é frágil, mas durável, eterna. Quando os crentes desconsideram a presença do Espírito Santo neles e transformam o dom da fala em arma, não é dito que o Espírito deixa os crentes, mas que ele se entristece, o que obviamente não diminui em nada a gravidade desse pecado de usarmos a fala contra as pessoas. Sua intenção é permanecer com eles, identificando-os como propriedade de Deus e protegendo-os até o retorno de Cristo. Uma coisa importantíssima precisa ser considerada aqui. Paulo enfatizou a divindade do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo é Deus. Ele enfatizou também a sua personalidade, retratando-o como entristecido. Além desse texto que lemos de Efésios 4, verso 30, podemos encontrar essas verdades, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, nos versos 16, 26 e 27, em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 13, no capítulo 12, verso 11, e em Gálatas, capítulo 5, versos 17 e 18. Devemos ter cuidado ao falar sobre o mistério da divindade. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, um com o Pai e o Filho, e distinto deles. O teólogo Paul Petersen, na obra Deus em Três Pessoas, no Novo Testamento, na página 20, escreveu o seguinte: O Espírito tem sua própria vontade e escolhe de acordo com ela. Ele pode ser entristecido e blasfemado. Tais expressões não são adequadas para um mero poder ou influência. Elas são características de uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa como você e eu? Não. Usamos a terminologia humana limitada para descrever o divino, e o Espírito Santo é algo que o ser humano jamais será. A gente percebe nessa análise de Paul Petersen a exaltação da pessoa divina do Espírito, alguém que tem personalidade, mas ao mesmo tempo também é o próprio Deus. Ele não é um poder, uma energia que emana do Pai, como alguns tentam ensinar. Essa é uma forma errada, equivocada de interpretar a existência do Espírito Santo. Junto com o Pai, junto com Jesus, o Espírito Santo é Deus onipotente, onipresente e onisciente. Junto com o Pai e Jesus, criou todo o universo. E junto com os dois, governa o universo. E junto com os dois, nos ama e quer nos salvar. E outra coisa boa nisso é que ele está agora
do nosso lado, em pessoa, do jeitinho que Jesus Cristo prometeu. E ao finalizar, deixo com você aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 102. Um grande abraço e, com a permissão desse Espírito Santo maravilhoso, nosso Deus, nos encontraremos amanhã para a continuação do nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.